Amém. Nós vamos ficar de pé, irmãos, por favor. Vamos ler os Salmos 96. Convite a toda a terra para louvar e temer ao Senhor. Salmos 96. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Dai ao Senhor, ó famílias do povos, dai ao Senhor glória e força. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra, brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo que há nele, então se regozarão todas as árvores do bosque. Todos, ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Que Deus abençoe a sua palavra. Também com ela abençoe as nossas vidas. Amém? Podeis se assentar, irmãos, por um momento. Os Salmos, esse verso 5, ele disse: porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. É um privilégio que os verdadeiros cristãos gozam, ter esse prazer de poder saber que ele faz parte desse Deus que tem essa capacidade de criar não só os céus, mas todas as coisas. Então, eu disse que é um privilégio, porque na verdade nem todos gozam isto. Nem todos. Só os verdadeiros cristãos. Quando se fala em verdadeiros cristãos,
está relacionando-se o verdadeiro crente. E isto não quer dizer o crente do tabernáculo da fé. Não. O verdadeiro crente é todos aqueles que, na verdade, crê na palavra como ela é, através do próprio Espírito Santo vivendo na sua própria vida. E é para todos que têm fome e sede de justiça. Então, eles serão fartos disto. Deus sacia o clamor de cada um deles. Não me importa quem quer que ele seja. Ele pode ser um beberrão, pode ser um fumante, pode ser um jogador, pode ser um político, pode ser uma prostituta, pode ser um ladrão, não me importa. O que importa é que ele obtém este privilégio por ser um verdadeiro crente em Cristo, que é dado através da sua predestinação, não pelo seu bom comportamento ou pelos seus méritos, mas isso implica a predestinação deste crente. Então, Deus toma ele dessa maneira aonde estiver. Ele pode ser esse tipo de pessoas e pior do que isto que eu tenho dito. Mas se ele está nos pensamentos de Deus desde antes da fundação do mundo, Deus traz ele para a sua palavra, para de volta à sua origem. Nada impede ele. Então, eu disse, é um grande privilégio, é uma honra pertencer e ser de um Deus assim. Porque você não só tem esse privilégio de ter Ele como seu Deus, como também tudo que Deus é está em você. Tudo que Deus tem é seu. Tudo que pertence a Deus te pertence. Não é mesmo? Isso são exatamente para esses tipos de cristãos. Estas pessoas, esses indivíduos, que são na verdade uma parte dele, que são seus atributos. Cada um individualmente corresponde por si mesmo através dessa convicção que ele possui, dada por Deus, vivendo no seu ser. Cada um. É algo que nem mesmo você é capaz de fazer. Corresponder a essa altura e estar nesse posicionamento. Isto é dado por Deus. E Deus dá para aqueles que são parte dele. Então, irmãos, uma coisa importante que eu sei é esta, que essas pessoas, elas são humildes, elas são simples. Ela pode ser uma pessoa mais jactanciosa, orgulhosa, depravada, imunda,
lá fora no mundo, mas se ela está dentro desse quadro de Deus, o dia que a luz cruza o seu caminho, ela muda. Ela é mudado ou mudada completamente, 100%, de um jactancioso, de um orgulhoso, para uma pessoa pequena, humilde e simples. Porque isso daí são as características de Deus que passa a estar naquela pessoa, quando ela tem essa experiência com Deus. Tudo é mudado. Agora, como eu disse, isso não depende de comportamento. Isso não depende do lugar que você está. No presente momento em que você se manifestou aqui no mundo. Isso depende de você estar por predestinação em Deus. Você vem. E você vem. E você vem humilde. Você vem de uma maneira simples. E submete às ordens do Senhor Jesus Cristo, que é a palavra. É uma coisa que acontece automaticamente nas nossas vidas. Porque assim como Deus é simples, e Ele ama se manifestar na simplicidade, também os seus atributos são simples. E ama se manifestar a simplicidade. Eles não são extravagantes. Eles não são esses tipos de pessoas orgulhosas. Mas elas já aprenderam a dobrar-se a serviço diante de Deus, diante da palavra. Elas são pessoas que, na verdade, é sujeito à verdade. O eleito, irmão Branham disse, o eleito, você não precisa falar muito com ele. O eleito, só em ouvir a palavra, ele obedece. Ele obedece. Só em ouvir a palavra. Ele obedece à palavra. Do jeitinho que a palavra fala, e ensina, instrui, ele procura fazer da melhor maneira que ele sabe. Correto? Isto é o eleito. Ele procura adquirir aquilo que é correto, que está dentro da palavra. Ele sempre gosta de fazer o que a palavra disse para fazer. Uma pessoa que é inteiramente espiritual. Olha, você pode até, às vezes, estar lá fora no mundo. Mas se você passa a ter um pouquinho de Deus na sua vida, aquele pouquinho, ela implica tanto no teu ser, em você, que te levará a se responsabilizar pelo resto daquilo que é verídico, que é real, que é concreto. Aquele pouquinho te leva a procurar ser orientado pela palavra. Eu conheço pessoas que começou lá fora no sistema religioso
E quando ele aceitou Jesus no seu sistema religioso, ele aceitou Jesus por revelação, por amor, lá dentro do sistema religioso. E aquele amor divino no seu coração levou ele a ser cuidadoso quanto à palavra de Deus. Uma pessoa que aceita Jesus através do amor divino, irmãos, pode estar lá fora no mundo antes que Deus enviasse este profeta ou essa mensagem precursora aqui no Brasil. Enquanto ele estava lá no sistema, lá dentro do seu próprio sistema, ele gostaria de ser do jeito que a palavra ensina, de acordo com a luz que ele possuía dada por Deus. Isto é a verdade. Lá dentro do seu sistema. Porque, em verdade, ele tinha uma sombra de verdade dentro dele. E essa sombra de verdade, então, leva ele em toda a verdade. Ela faz com que ele se separa do credo, dos dogmas, do sistema humano, da religião do homem, mesmo lá dentro. Aquilo lhe dirigem. E eu conheci pessoas que ele ia largando o sistema, deixando o sistema do homem e ficando exatamente com o que estava escrito na Bíblia, de acordo com a luz que Deus ia dando para eles. Até o ponto que quando Deus entrou com a mensagem restaurada, a palavra, para restaurar a fé dos filhos dos pais, essas pessoas não têm dificuldade para crer na mensagem. Não tem. A mensagem para eles é familiar. Parece que ele já conhecia ela há muitos anos. Ele não tem dificuldade para crer e obedecer. Aleluia. E quando ele crê de coração. Ele crê de verdade. Ele não tem nenhuma sombra de dúvida na palavra. Ele não tem nenhuma sombra de dúvida na mensagem. Ele obedece do Gênesis ao Apocalipse. Agora, quando uma pessoa, nem todos, né, claro, vou dizer nem todos, mas tem a maioria, quando crer na mensagem, porque a sua igreja comete um escândalo, comete isso, comete aquilo, o seu pastor lá do sistema religioso escandalizou, e ele vem através daquele escândalo, não, eu vou porque aquela mensagem ela é boa, aquela mensagem é pura, aquela mensagem é feita. Não há tais escândalo como há aqui. É um perigo muito grande. O escândalo está em todo lugar. Você sabia disto? Dentro do tabernáculo da fé há escândalo. Dentro da igreja, tabernáculo da fé há escândalo. Se você sai da igreja Assembleia, ou da igreja fulana, da igreja ciclana, por causa de escândalo, você vai sair também do tabernáculo da fé por causa de escândalo. A igreja, ela não é perfeita. Quem é perfeito é a palavra. É Cristo.
Cristo, que é perfeito. Ele é uma fonte inesgotável. Ele é um poço artesiano. Ele é como águas cristalinas, que não há defeito. Por isso que nós devemos ter essa perspicácia do Espírito Santo, esta sabedoria, essa prudência, deixar com que o Espírito Santo nos conduz. E não você. Não seu sistema. O seu sistema conduz no sistema do homem. Mas o Espírito Santo lhe conduz na palavra. Seja Deus verdadeiro e toda palavra do homem mentira. Correto? Então, quando você tem isso dentro de você, 10.000 cai à sua esquerda, 1.000 à sua direita, e você não é atingido. Você segue em frente, porque quem está te conduzindo é a palavra, é Deus. Então essas pessoas que ficam muito olhando para as pessoas, olhando para os comportamentos das pessoas, ele corre um risco muito grande. Ele pode tomar um tombo e não levantar mais. Cair, quebrar a coluna e ficar imprestável. Ou bater a cabeça e sofrer uma amnésia e esquecer de tudo. Como muitos fazem. Por quê? É porque eles não deixam o Espírito Santo lhe conduzir na palavra. Eles estão agarrados em sistemas. Tem pessoas que vêm do sistema denominacional para dentro da palavra, para a mensagem, mas o sistema denominacional não larga dele. Ele está no tabernáculo da fé, mas ele é um assembleiano da Assembleia de Deus. Ele está no tabernáculo da fé, mas ele é da Igreja Congregação Cristã no Brasil. E assim por diante. Desse jeitinho. É um adventista. Essas coisas estão ali. Agora, vocês perguntam, mas por que isso está ali? Por quê? Ele não deixa Deus trabalhar com ele. Ele deixa o seu sistema lhe aparelhar. O seu sistema lhe pastorear. E ele deve deixar, nós devemos deixar a palavra nos pastorear. É a palavra que nos tosqueia. E deixar a palavra nos tosquear, irmãos, é fazer o que a palavra disse para fazer. Não é o sistema nosso que vai para a glória. Eu falo, nossa, é o sistema humano. Todo o sistema humano é o sistema do homem. O sistema humano é o sistema do homem. O sistema do homem não tem discriminação. Ele é mundano. Ele é carnal. Por que é o crente nominal e o crente sobrenatural? Ao cristão comum e o cristão incomum.
irmão Breno fala isso. Esse cristão comum, ele é um crente que está dirigido pelo sistema do homem. Ele é um crente comum. Ele é um crente nominal. É a mesma coisa de você dizer no concílio de Nicéia, quando houve aquele casamento ilícito da igreja casando o Estado com a política, com a religião. E ali houve o casamento da igreja cristã nominal de Roma com o Estado, a política, a igreja pagã imperial de Roma. E esse casamento aí, então, fez com que ele se tornasse formado e guiado pelo sistema do homem. Porque os sobrenaturais, os cristãos sobrenatural, aqueles verdadeiros cristãos primitivos, eles não casaram com o ensinamento de Roma. Eles morriam por amor à palavra. Eles eram tidos como obstinados, heréticos, santos roladores, fanáticos e etc. Por quê? Porque eles não acataram o sistema mundial, o sistema do homem. Não é porque eles não queriam, não. Mesmo que eles quisessem, como eles foram, diz o profeta, eles foram lá naquela reunião. Mas quando chegar lá, que eles perceberam, através do discernimento do Espírito Santo, que aquilo ali não era o lugar deles, eles, deram as costas e foram embora. Não deram apoio àquele sistema do homem. E aí então eles foram perseguidos. Então é desse jeito. Então nós devemos saber de uma coisa: é ter revelação. E a revelação, é lógico, eu sei, é claro, às vezes você diz: Senhor, dê-me mais da tua revelação, dê-me mais da tua graça, dê-me mais do teu amor divino. É claro, é correto que todo verdadeiro cristão que está faminto, ou seja, carente, mas enquanto está nesse corpo, ele tem necessidade mais de Deus. Mas só que tem uma coisa: ele está pedindo mais revelação, ele está pedindo mais amor divino, ele está pedindo mais fé, porque aquela fé perfeita que ele tem por dentro está ali, agarrado no seu ser, na alma. Aquilo já vem separando ele do mundo há muito tempo. Ele não mistura com o mundo. O mundo não mistura com ele. Ainda que ele queira misturar, ele não consegue. Deus não deixa. Amém? Ele é um Deus que te fez só para Ele. Deus criou você só para Ele. E acabou. O diabo não pode lhe tocar. Ele toca na sua carne, ele toca no seu sangue, mas em você ele não toca. Você é intocável. Você está em um lugar de segurança. Quando isso implica, irmão, quanto ensinamento, doutrinas, essas coisas, é terrível. É terrível. Agora, nós não precisamos
Você sabe que o filho, enquanto ele está sob a tutela do pai, e que ele é um bebê, ele é um inocente, ou ele está saindo da inocência para a adolescência, ele é irresponsável. O pai é responsável por ele. Ele não preocupa com nada. Ele não se preocupa de colocar uma barra de sabão dentro de casa. Ele não se preocupa de encher a lata de arroz. Ele não preocupa se a despensa está cheia ou está vazia. Ele quer chegar e achar tudo pronto e comer. Agora, quem está lá preocupado com aquilo é o papai. É o papai que está lutando para trabalhar durante o dia e trazer o pão para dentro de casa. E o pai deseja ver aquele filho com a barriga cheia. Não é mesmo? Assim é Deus também. Nós não precisamos de preocupar com a comida. Deus é que preocupa por nós. Deus nos alimenta. Se você é filho ou uma filha de Deus, Deus te alimenta. Ele põe o pão de cada dia na nossa mesa. Tudo que precisamos, Ele nos dá. Que Deus, que Pai. Devemos ser as pessoas mais privilegiadas que temos sobre a face da terra, em sabermos que temos uma mesa com toda a igualias de alimento, e alimentarmos até o ponto de não deixar-nos precisar de mais nada, porque o verdadeiro filho, ele sabe que o pai lhe sustenta com roupa, com sapato, com tudo. Com tudo. E o desejo do pai é ver aquele filho gozar saúde. Quer ver ele completamente forte. Também é o mesmo jeito que Deus faz conosco. Essa é a maneira que Deus faz. Oh, que bom, né? Amém? Deus nos ajude a sermos assim, confiar nele. Vamos ficar de pé, irmãos? Digo, perdoe. Estou ficando muito esquecido, né? Vamos sob o som somente crer. Vamos receber a mensagem desta manhã. Com nossas cabeças inclinadas, por favor. Amém, graças a Deus, amém. Nós vamos se colocar de pé, por favor. Vamos abrir nossas Bíblias. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Nós vamos ler o verso 16. Amém. O irmão Rairan, ele pede oração a favor de sua família. E a hora que for orarmos, vocês intercedem em espírito por ele, tá bom? Ele pede da igreja a favor de sua família. Nós vamos ler
1 Timóteo 3, verso 16, diz: E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Oremos. Senhor Jesus, é bom demais te servir. Senhor, ajude-nos a estar sempre estimulados com isto e sejamos vasos para a tua honra, para a tua glória, um vaso feito para ti, Senhor, como tu tem pensado a nosso respeito. Senhor, que possamos, ó Pai Santo, termos esse estímulo constante e estarmos cheios, carregados das bênçãos do Espírito e sermos úteis no teu trabalho, na tua obra, no teu serviço. Homens, mulheres, moças, que na verdade, Senhor, sente esse peso, essa necessidade de desempenhar na tua obra, Senhor, no teu trabalho. Pai Santo, aqui está esse pedido de oração do irmão Rairan, colocamos em tuas mãos. Ó Senhor, seja com ele, dê para ele, Senhor, segundo a sua fé, o seu pedido, e que ele possa ter sucesso, e que a sua família possa gozar, Senhor, esta saúde, gozar, Senhor Deus, na sua necessidade que ela precisa, para poder, ó Pai Santo, superar todas as barreiras. Pai, que o teu sangue esteja sobre ela, esteja a sua mão sobre ela, o abençoando, o protegendo, no nome do Senhor Jesus Cristo. E também, Senhor, a nós entregamos em tuas mãos. Amém, Jesus, amém. Podeis se assentar, irmãos, por favor? Muito bem. É uma escritura já bastante conhecida, essa escritura que nós lemos, e sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade. Mistério. Quando fala em mistério, é uma coisa secreta, que está em segredo, ninguém sabe, ninguém nunca viu, está em oculto. Talvez, se está numa pessoa, está na mente, que é o lugar mais secreto que pode existir. É a mente daquela pessoa. Que quando fala em mente, não fala de cabeça, fala de coração. Seus pensamentos saem lá do coração, da alma, e vem para a sua cabeça, que aí cai naquela massa chamada cérebro, que é o sistema humano. E ali então se manifesta através dos seus membros. Aquilo que era um pensamento se torna manifestado e revelado ao público. E quando se trata a respeito das coisas de Deus, você multiplica isso 10 milhões de vezes. Porque na verdade é um mistério da piedade. Estava oculto, estava no segredo, no lugar mais seguro, lá dentro do âmago de Deus. Deus tinha isso na sua mente, ninguém existia com ele, era só ele
sozinho. Não tinha ninguém. Estava lá. Então você vê o quanto essas coisas é um mistério. É um mistério. As pessoas dizem, sabe, rapaz, isso é um mistério, né? Quando fala um mistério é que ninguém entende. É um mistério. Quando vem contar um caso assim para uma pessoa, ele para assim, ele fica ouvindo esse caso assim. Quando você vê ele falar assim, você sabe, isso é um mistério, né? É porque ele não entendeu. Ele não entendeu. É misterioso. E nós vamos ver que esse mistério, ele era o mistério da piedade. Estava em Deus. Depois ele disse, aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima, na glória. Ele fez desse jeitinho. Ele fez assim, ó. Ele veio, passou e voltou. O mistério de Deus. E ele passou tão rápido que a maioria, vamos dizer assim, 90% não pôde ver o mistério manifestado. Foi tão rápido que eles não puderam ver o mistério sendo manifestado. E nós já temos ouvido aqui a respeito disso, o tríplice propósito. O tríplice propósito eterno de Deus. Que é esse mistério que foi revelado, tirado o véu. Mas foi revelado a quem? Aí vem a outra pergunta. É um mistério que passou rápido, foi aqui manifestado, revelado, rápido, e a minoria viu. A maioria não percebeu. E sempre tem sido desse jeitinho, irmãos. Até hoje. Esse mistério de Deus é a minoria que vê. E é tão grande isto, irmão, como eu disse, é um privilégio para cada um de nós, quando chegamos a este lugar, pela graça e a misericórdia de Deus, através da sua predestinação, Ele nos concede isto. Ele concede-nos isto. Esse mistério tríplice, com esse propósito tríplice, esse propósito eterno, sendo revelado aos simples, às pessoas humildes, às pessoas pequenas. E a palavra, as pessoas simples e humildes, irmãos, isso não quer dizer aquela pessoa que vive só descalço, não. Anda só descalço, sujo, rasgado, estrapilhos, talvez pobre, não tem nem mesmo direito, não tem quase o que comer direito em casa. E aí você olha, ai, tadinho, ele é tão humilde, ele é tão simples. Não é assim não. A humildade de uma pessoa diante de Deus, ela é testada e provada com a própria presença do sobrenatural. Do sobrenatural.
Ele pode ser uma pessoa que não tem nenhum par de sapato, e pode ser aquele que está lá no palácio. Entende? E pode ser a pessoa jactanciosa, orgulhosa, aquele que anda descalço, rasgado aí na rua. E também pode ser o que está lá em cima no palácio. Aquela pessoa que não tem nem mesmo pão direito para comer, é orgulhoso, jactancioso, arrogante. Não é humilde, não é simples. E esse mistério da piedade é revelado aos simples, aos humildes. São a estes que Deus queria mostrar para eles. Ainda que aparentemente, aos olhos naturais, aos olhos nus, Ele pôde manifestar ao mundo isto. Mas a pergunta é esta: quem creu na nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Vê? E essa foi a pergunta de um profeta. A quem Deus desnudou o seu braço? A quem foi revelado? Quem é que deu crédito à nossa pregação? Quem é que parou para ouvir? Jesus, quando ele estava em oração, ele exultou no Espírito. Ele disse: graças te dou, Senhor dos céus e da terra. Ó Pai, porque assim ocultaste as coisas aos sábios, entendido, e revelastes aos pequeninos. Aí você vai ver um Paulo, que era um homem super inteligente, um fariseu de fariseu. Você vai ver um Lucas, que era rico, Deus revelando para eles. Não é mesmo? Vai ver um Pedro que não sabia nem assinar o seu nome, Deus revelando para ele. Vai ver uma prostituta que tinha 6 maridos na vida, Deus revelando-se para ela. E não revelou para Anás, não revelou para Caifás, não revelou para a filha do sumo sacerdote. Você viu aí? Então essa humildade, irmão, se trata de predestinação. Não é nem comportamento, de jeito nenhum. E ele entrou, ele veio ao mundo, tanto rico como pobre, tanto homens espertos, astutos, como aqueles que eram mendigos. Muitos aceitou, muitos rejeitaram. Foi a minoria. A minoria, essa minoria são aquelas que na verdade é uma parte dele.
Se essa mensagem fosse para todo mundo, isso aqui não cabia, irmãos. Você acha que o que faz nós ser pouquinha gente é a forma que eu prego, é a forma que eu ensino? Não é não. Não é não. Olha, eu posso pregar aqui uma mensagem e não ferir ninguém. Ainda assim, não ficam. Posso pregar uma mensagem e ferir. Ainda assim, só fica o que tem de ficar. Quando nós começamos aqui esse ministério, a igreja era superlotada. As pessoas choravam. Elas choravam. Hoje, você olha assim, parece que as coisas se tornou assim meia natural, comum. Aqueles que eles já são maduros. Eles são calejados. Calejado quer dizer, tem calos. São pessoas exercitadas no trabalho, na obra. Eles são conscientes. E tem aqueles que estão no nosso meio, que são meninãos, que ainda você tem ainda aquela esperança de se tornar homens. Homens maduros, mulheres maduras, eu não sei. Deus sabe melhor. Mas ele disse: vós, que já era tempo de ser mestres, ainda precisa de ser tratados com leitinhos. Ele fala bem assim. Ele diz: porque o alimento sólido são para aqueles que, na razão do costume, têm a sua consciência bem exercitada, para discernir o certo do errado. Então você vai ver que esses verdadeiros, eles são poucos. Eles são pouquinhos. E Deus queria revelar-se os seus mistérios, o seu tríplice propósito eterno a estas pessoas. Mas ele se manifestou ao público, ao mundo, mas a minoria que era revelada. Tem crente no nosso meio que ele pensa assim: será que vale a pena servir a Deus? Será que isso não é um mito? Nem é algo imaginário? Será que não é uma religião do homem? Será que não é um meio de obter um poder aquisitivo maior? Desse jeito. Eles não são revelados. Aquele que é revelado, Deus possui ele de corpo, espírito e alma. Você vê, eu disse aqui, quando ele foi interrogado por aquele doutor da lei, e ele perguntou para ele qual era o primeiro mandamento da lei, e ele não disse todo o mandamento, ele só disse um pedaço. Ele disse: ama o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua mente e com toda a sua alma. Ele falou bem assim para ele. Esse é o primeiro mandamento, ele disse. E o segundo é semelhante a esse: ama o teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos, ele disse, são os maiores mandamentos. Ele disse, esses dois dependem de toda a lei e de todos os profetas. Você viu aí?
Mas ele diz assim: ama o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todo o seu conhecimento e de toda a sua alma. Porque o amor divino é o mistério da piedade. É o mistério da piedade, que é revelado não para todos, são para filhos. Irmão Brando disse: o diabo, ele pode personificar tudo. Tudo ele pode personificar de Deus. Ele disse: ele só não pode personificar o amor, porque ele não sabe o que é amar. Ele não sabe. O amor divino ele não pode personificar, porque você só pode amar com amor divino se você tiver o amor divino. Se você não tem o amor divino, você não ama com amor divino. Porque não é você que ama, é o amor divino que ama você. Primeiro nos amou, para que depois nós o amássemos Ele. Não é mesmo? E esse Deus que é antes de todas as coisas, antes de tudo, aí ele queria, o desejo dele era expressar e manifestar e revelar-se a seus pequeninos. Porque na verdade, irmãos, nós somos uma parte dele, somos um atributo dele, só que ele não conheceu nós fisicamente. Ele conheceu nós da maneira que nós éramos, seus pensamentos, em espírito. Depois então, o que ele fez? Ele deixou que nós viéssemos aqui ao mundo, para nos manifestar-se da forma física, carnal, e nós veio na forma de carne. Aí então ele quer revelar-se o que ele é para nós, e na forma em que nós estamos. Aleluia. Então vejam, nessa mensagem, Cristo, o mistério de Deus revelado, olha como é que ele teve que fazer. Olha, notem, Deus tem tido um tríplice propósito neste grande mistério. Um tríplice, 3, neste grande mistério. Era um mistério secreto. Quer dizer, um segredo. Era um mistério secreto, tríplice. 3. Ele queria revelar a nós. Mas como que ele poderia fazer? Deus, em seu grande mistério secreto, que ele tinha antes que o mundo começasse. Eu estou lendo o parágrafo 140. Ele tem um tríplice propósito nele. Nele. A primeira coisa foi que Deus desejou se revelar
as pessoas. As pessoas. Quem são estas pessoas? Bom, revelar às pessoas. Nós temos aprendido que revelar é manifestar. É dar-se a conhecer. Não é isto? Você conhecer é revelar. Agora, as pessoas, isso pode ser feito em duas maneiras, como ele fez. Pode ser feito numa forma natural, física, aos olhos naturais, e pode ser feita de uma forma manifestada, revelada, espiritual, que as pessoas no estado físico teriam a revelação do que era Deus. E aí ele queria fazer isso. E ele sendo espírito, ele não podia. Deus tinha uma vontade tremenda de revelar isso a mim, a você, a cada um de nós. Ele disse, eu tenho que fazer um jeito, porque eles não têm condição de eu chegar e dar a conhecer a eles, eles não me suportariam. Eu sou um Deus eterno. O próprio profeta Jeremias disse no capítulo 23, o verso 23, eu sou apenas Deus de perto, não sou também um Deus de longe. Não saiba que eu encho os céus e a terra? Esconder-me-ia em esconderijo que eu não vejo? Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, ele é infinito. Essa potência eterna. Agora, jogar isso, manifestar isso, revelar isso a mim, um ser humano fracassado, débil, vindo ao mundo através de pecado, na base da iniquidade, da mentira, quem poderia? Eu poderia suportar? Você poderia suportar isto? É grande demais, não é mesmo? Parágrafo 142, 141, 142. Ele não poderia fazer como um grande Deus Jeová, que cobria todo o espaço, tempo, eternidade. Ele não poderia. Ele não poderia. Ele é grande demais para alguma vez ser revelado às pessoas. Irmãos, quando um cristão, ele é um cristão verdadeiro, de sangue, que tem o sangue de Deus, ele sabe o valor que tem essa mensagem. Ele não faz nenhuma pergunta, será que isso é certo? Não faz. Ele é uma parte dele, ele é uma parte dela, ele obedece com carinho. Ele o ama praticar. Ainda mais no tempo que nós estamos vivendo, final de tempo, final das eras, a última era. No final da última era, já estamos sentindo o cheirinho de arrebatamento, já estamos sentindo em nosso ser a transformação de nossos corpos físicos. Oi, irmãos, esse cristão, ele deixa tudo. Para ele não importa essas coisas materiais, não. Para ele não vai. Ele diz, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. O que eu quero é servir a Deus.
Não fica agarrado nessas coisas, como se isso é a tua vida. Não! O verdadeiro filho de Deus, ele sabe que a vida dele é Cristo. Não é mesmo? Você com esse potencial dentro de você, o que você não é? Como que você não sente? Então vejam bem, Ele é grande demais para alguma vez ser revelado às pessoas, porque seria demasiadamente misterioso. Como poderia esse grande ser, que nunca começou, que depois que você fosse além do ciclo de centenas de milhões de milhões e milhões de anos-luz no espaço, e para diante, no infinito, para dentro da eternidade, uma grande criatura que era tudo isso, e ainda é. Irmão Brana falando, ainda é. Meu Deus. Aí você vê ele descer. Aí ele vem. Isso tudo que você vê aí, esse espaço aí, é válido. Esse infinito. Essa via branca láctea chama-se amor divino. Amor divino. Aí isso faz igual um funil. E vai sendo confinado dentro do coração de um bebê. Coração de um bebê, chamado Jesus. Tudo isto. Não sobrou nada para a primeira pessoa, para a segunda pessoa, para a terceira pessoa, porque Ele é Deus. Ele é o próprio Deus. Ele diz, eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, não falou nada de meio. Fora de mim não há outro Deus. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Ele fez todas as coisas, e nada que o fez subsiste sem Ele. Tudo foi feito para Ele. E Ele foi feito carne, habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Por que Deus fez isto? Você acha para que foi? Foi por causa de mim, foi por causa de você, foi por causa de nós. Foi por causa disso que Ele fez. O Mombrana, ele simplifica isso, a vida de Israel. Ele disse, Moisés tirou Israel do Egito para a terra prometida, mas Moisés não levou Israel dentro da terra prometida. Coube a Josué colocar Israel em Canaã. Josué. Foi a mesma coisa que Deus fez, irmãos. O que Deus fez? Ele desceu aqui, confinou-se num homem chamado Jesus, com esse propósito, para nos tirar do Egito. Ele não veio como outra coisa não, ele veio como cordeiro, ele veio como filho do homem, ele veio como profeta. Não é mesmo? Para quê? Ele veio para morrer, ele veio para sangrar, ele veio para pagar um preço, ele veio para trazer para nós a redenção, nos redimir. Foi para isso que ele veio.
ali estava ele, no meio da criação. Deus, já manifestando o seu primeiro propósito, desse tríplice propósito, estava sendo manifestado ali agora. O mistério secreto estava sendo revelado. Eu pergunto, quantos que pôde reconhecer? Eu acho que não foi nem 10%. Nem 10%. Abre a boca e adorar e dizer isso, todo mundo faz, mas eu quero ver, irmãos. É o testemunho de Deus, testemunhando na sua vida que você é uma verdadeira testemunha. Isto. Então vejam bem, ele veio ali. Porém, o que ele queria fazer? Eu estou no parágrafo 143. Ele amava a paternidade, pois ele era um pai. E a única maneira que ele poderia expressar isso era se tornando um filho do homem. Aleluia. Essa é a razão porque Jesus se manteve dizendo: o Filho do Homem. Veja, eles não sabiam do que ele estava falando. Hoje tem gente aqui que nem sabe o que eu estou falando. Deus ajude que possa esclarecer ele. Eles não sabiam nem o que ele estava falando, muitos deles. Mas agora, vocês entendem? Amém. A congregação diz amém. Então, estão vendo? Ele desejou expressar a si mesmo. Este era seu. De seus grandes propósitos tríplices. Era expressar a si mesmo, identificar a si mesmo com os seres humanos, para revelar a si mesmo em Cristo. Então hoje nós temos uma doutrina aí. Essa doutrina diz que ele já deixou o trono e que o trono está vazio. Você entendeu? Eu pus aqui, ó, o trono está vazio e Jesus está aqui, e Jesus só vai parecer corpo físico depois que se transformar o que é em espírito, ou seja, que Jesus se transformar, e que Jesus, escrevi meio assim, meio às pressas, se transformar em colunas de fogo. Ele só vai aparecer quando ele se transformar em coluna de fogo, e a coluna de fogo se transformar no Espírito. Deus. Nem nada. Isso é o que eles falam. Isso é uma doutrina deles, falsa. Como que se Deus fosse um dedo. Como se Deus fosse como um dedo. Ele veio lá do céu e o mundo e o trono está vazio, não existe nada. E depois ele se transforma em um corpo físico, de um corpo físico ele se transforma em uma coluna de fogo, da coluna de fogo em espírito. É o que eles fazem.
Isso é errado, irmãos. Deus jamais faria isso. Jamais Deus rejeitaria os seus atributos. Não foi o que eu disse aqui, que o profeta disse? Sou apenas Deus de perto? Não sou também Deus de longe? Não sabe que eu encho os céus e a terra? Ele está em todo lugar. É lógico, ele não está naquele fumante, ele não está naquele beberrão, ele não está naquele jogador, ele não está naquele ladrão roubando, mas ele está naquele verdadeiro filho que lhe obedece, que lhe pratica. Onde ele estiver, Deus está. Certo? Então, ele teve que se fazer-se carne. Deus, o Espírito, tomou-se a palavra, que era o corpo teofânico, Cristo, a teofania de Deus, e aquela teofania se transformou-se em carne em Jesus. Você viu aí? Quando Deus tomou Moisés para tirar Israel de Canaã, aquilo tipificava Jesus. Quando Deus tomou Josué para colocar Israel dentro da terra prometida, em Canaã, aquilo representa Cristo na igreja. Ou seja, Deus restaurando o primeiro Adão, e restaurando a segunda Eva, restaurando o segundo Adão, restaurando a segunda Eva. Deus em Cristo, na forma de cordeiro, para morrer, sangrar, e depois Cristo na igreja, preparando ela para o corpo físico glorioso. Preparando ela para o corpo físico glorioso. Então você vai ver que a primeira etapa foi redimindo a sua alma do mundo. A segunda, agora ele está levando você para o corpo físico glorioso. Adoção plena. Primeiro Adão, o segundo Adão, a primeira Eva, a segunda Eva. A noiva de Cristo. Vejam bem, essa aqui é em segundo lugar, para ter a preeminência em seu corpo. De crentes. De crentes. Isto é, sua noiva, para que ele pudesse viver nas pessoas. Aí então agora ele está nos levando para nos transformar a um corpo físico glorioso, porque nós não chegamos lá ainda, e nós estamos ainda aqui, mas estamos em caminho, porque todos aqueles que têm Cristo, porque Cristo é Deus, Cristo é Deus, então Cristo nunca teve princípio, ele nunca teve fim de vida, ele é o próprio Deus, mas Jesus não. Jesus teve um pai, Jesus teve uma mãe, Jesus teve fim de vida aqui, não é mesmo? É verdade? Ele teve, mas Cristo não. Cristo criou o seu corpo, Jesus, no ventre da virgem. E quando ele criou aquele corpo no ventre da virgem, o que ele estava fazendo? Ele estava restaurando o primeiro Adão. Ali era o segundo Adão sendo feito.
E agora, quando Ele nos redime, e Ele entra em nós, é a segunda Eva. Agora, Adão, nosso primeiro Adão, o primeiro Adão, ele é o nosso pai humano, da carne, desse corpo do pecado, é o primeiro Adão. Cristo é o pai do nosso corpo espiritual. É o pai do nosso corpo espiritual, que vive dentro de nós. Ele nos redimiu, Ele pagou um preço por nós, deu a sua natureza para viver em você, para que Ele possa ter a preeminência na sua vida. Bem, segundo propósito, você vai ver aqui ainda, nesta mensagem, no parágrafo 230, ele dizendo assim: e agora, na igreja, Cristo está exatamente sendo dado a conhecer. A coisa toda é revelação de Deus. Aleluia. Oh, sim, ajude-nos, Senhor, para levar a Eva de volta para a sua posição correta, novamente com seu marido. Você viu aí? Quem é o marido da noiva? É Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Ele não poderia ser o seu marido, se você sendo aquela pessoa, aquele homem imundo, nojento. Não podia. Notem, e Deus é o marido da igreja, e a igreja é sua noiva. Aí estamos. Tudo que foi Deus derramou em Cristo, tudo que é Cristo na igreja, a noiva, né? E a noiva no reino restaurado. Você crê assim, irmãos? Nós estamos caminhando para isto. É por isso que as pessoas, elas não conseguem olhar em você e ver, porque se elas víssemos, eles te tratavam igual uma gema de ovo. Te tratava igual a gema de ovo. Se eles pudessem ver o que estava por trás desse véu, o mesmo jeitinho que aconteceu com Jesus, é o que acontece com a noiva. Se eles soubessem quem era Jesus, eles não sabiam, a minoria que sabia. Pedro sabia: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas eles não: tu és o Belzebu, é um demônio. Eles criticam de você. Comedor de feijão desse, um pecador desse. Eles não sabem o que está atrás de você, desse véu. Aí está Cristo dentro desse véu, está te levando para aquele lugar de onde você saiu. Deus revelando-se a você. Correto? Essa mensagem, o desvelar de Deus. Parágrafo 77 a 80. Ele disse assim: agora, quando ela diz aqui que ele se esvaziou ou derramou, agora, nós pensamos assim, que ele vomitou. A palavra em inglês esvaziou ou derramou dele, vem, algo saiu dele que era diferente dele. Porém a palavra kenos, no grego, não quer dizer que ele vomitou, ou algum, seu braço saiu, ou seu olho saiu, outra pessoa. E isto é, ele mudou a si mesmo. Deus, o Eterno, mudou a si mesmo. Ele derramou-se em
Amém? Em outra máscara, em outra forma. Não que outra pessoa saiu dele, chamada Espírito Santo, mas isto era ele mesmo. Por isso que São João ali no capítulo 1, verso 18, ele disse: Deus é invisível, homem algum nunca viu Deus, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer Deus aos homens. Correto? Você sabe que Deus, ele não vai perder nenhum dos seus atributos. Ele não rejeita nenhum dos seus atributos. Ele vai usar tanto a sua alma como o seu corpo, como ele usou de Jesus. Ele usou de Jesus. Ele usou ambos. E está usando. Hoje Jesus está sentado no trono lá. Se Deus tem uma mão, é a de Jesus. Se Deus tem uma boca, é a de Jesus. Se Deus tem um olho, é o de Jesus. Se Deus tem um corpo lá, sentado no trono do Pai, é de Jesus. Você entendeu agora? Do mesmo jeitinho é nós, irmãos. Não pensa que se você, vamos dizer assim, morrer agora mesmo, e o seu corpo for para a sepultura, e você for para a presença de Deus, e tudo acabou, e quando você voltar, aquele velho corpo lá não vai. Não, Deus vai trazer ele de volta. Só que ele não vai vir através de sexo, ele vai vir pela palavra falada. Vai ser um corpo físico glorioso. Correto? Então isso aí é o que ele fez, do mesmo jeitinho. Ele é espírito, o que ele fez? Ele mudou de máscara. Ele criou um corpo e entrou naquele corpo. Olha, há 3 corpos, né? O corpo teofânico, o corpo físico e o corpo glorificado. 3 corpos. E esses 3 corpos, Deus usa eles, Ele não deixa ele. Se Deus te levar agora mesmo, você tem um corpo lá chamado corpo teofânico. Ele é um corpo perfeito. É a teofania de Deus. É um corpo celeste. Não é mesmo? Ele está usando o seu corpo aqui agora mesmo. Seu corpo humano, físico. Ele está usando. E o dia que ele vier, a adoção plena vier, e se nós ainda estiver em vida, ante o toque da última trombeta, nós seremos transformados e mudados, e teremos um corpo físico glorioso. Você viu aí? E aqueles que dormiram em Cristo, eles virão primeiro o corpo celestial, e juntamente conosco é transformado para o corpo glorioso. Deus usa os seus atributos. Por isso que ele era Pai sobre todos, na coluna de fogo. Quando ele criou aquele corpo, ele entrou na paternidade de Pai, pois ele tinha um filho que ele gerou. Ali era Deus conosco. Depois então que ele voltou na forma que ele era lá, a coluna de fogo ali, foi para lá, ele veio na forma do Espírito Santo e agora habita em nós. É Deus conosco hoje, Deus em nós. O mesmo. Só que ele é um Deus eterno. Bem, você não pode nunca pensar, ele não tem fim. Quando Abraão veio da matança dos reis, quem apareceu para Abraão? Foi Deus, Melquisedeque.
Ele foi chamado sacerdote do Deus Altíssimo, sumo sacerdote do Deus Altíssimo. Rei de paz, rei de Jerusalém, rei de justiça. O que ele fez? Ele deu a ceia para Abraão. Quem era aquele dali? Porque ele ministrou a Abraão e foi embora. Abraão chamou o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Foi embora. Aquilo dali era o corpo anterior de Jesus. O corpo anterior de Jesus. Entendeu? Então a teofania se fez carne. A teofania se fez carne no ventre de uma virgem, que aí então voltou Jesus humanamente para poder identificar-se como um homem entre nós e fazer o que ele deveria fazer: curar os enfermos, ressuscitar os mortos, consolar os necessitados, libertar os oprimidos, pregar o evangelho aos pobres, anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele fez tudo isto. Morreu, foi sepultado, ressuscitou naquela manhã para provar que ele era Deus e foi embora. E disse para a sua igreja: vocês me esperem lá que eu vou voltar. Eu não vou deixar vocês órfãos, não. Eu voltarei. Aí no pouco o mundo não me verá, porque só vê a carne. Mas vós me vereis, porque eu estarei convosco e em vós. Olha, irmãos, é o que está acontecendo agora, nessa máscara chamada humana. Como Deus estava em Jesus, Ele está aqui em cada um de seus filhos, fazendo as mesmas coisas que Ele fez em Jesus. Correto? Ele mesmo derramou-se nas pessoas. Cristo em você. Quão bonito, quão maravilhoso é pensar Deus derramando a si mesmo no ser humano, no crente, derramando. Esta era uma parte do seu drama. Ei, irmãos, fazer assim, Deus, toda a plenitude, toda a divindade, estava corporalmente nesta pessoa, Jesus Cristo. Ele era Deus, e somente Deus, não uma terceira pessoa ou uma segunda, mas, segunda pessoa, ou uma primeira pessoa, mas a pessoa, Deus, velado na carne humana. Por isso ele disse em 1 Timóteo: sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Pois Deus, Elohim, letra maiúscula, Deus, a Bíblia refere isso de volta, e qualquer pessoa, isso refere ao original. Ela diz Elohim, no princípio, Elohim, vê? Elohim, sem dúvida alguma, grande é o mistério de Elohim, pois Elohim foi feito carne, e obtivemos Elohim velando em carne humana, o grande Jeová, que cobria todo o espaço, tempo, em todos os lugares, foi feito o homem. O tocamos Elohim, no princípio Elohim, e Elohim se fez carne e habitou entre nós. Antes do princípio era eternidade. Antes era eternidade. Depois então foi feito carne, princípio. Por isso que Jesus, ele não era o princípio da velha criação, ele é da nova. Da velha é Adão. Adão que é da velha, mas Jesus é da nova. Ele foi chamado de primogênito, aquele que dá sequência a essa nova criação, que é nascida
nele. Aleluia. Aí então você é uma nova criatura. Ele encabeçou essa nova raça. Uma nova raça. Sangue de Deus. Vida de Deus. Por isso que você tem uma potência incalculável dentro de você, que demônios nenhum pode vencê-la. Você é imbatível, irmão. Você é imbatível, irmão. Você tem que crer assim. O que? Essa é a sua maneira, as partes do seu drama. Esta é a maneira que Ele nos apresenta, sua maneira de revelar a si mesmo a nós como alguma pessoa diferente. Somos mortais e Ele sabe disto, e somente compreendendo como mortais, só sabemos como mortais, só sabemos quando os nossos sentidos nos deixam saber, e o resto temos que crer por fé. Temos que dizer que há um Deus vendo a Ele ou não. Cremos nisso de qualquer forma, vê? Havendo ou não, continuamos crendo nisso, porque Deus assim o disse. Amém? Deus nos abençoe, Deus nos ajude. Deus nos guarda com tudo isto que Ele tem nos concedido. Amém? Então vamos gastar tudo que temos para Deus. Tudo que temos. Vamos cantar um hino? Vamos cantar os 282. 282. De valor em valor. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor. A peleja é dura contra as hostes do meu
partiria ao findar esta lida. Combati o combate do amor e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor, é seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará. Aleluia, graças a Deus, amém. Deus nos ajude. Oremos. Pai Celestial, é bom demais. Senhor, deixa-nos simplesmente nos se render a Ti, entregar em Tuas mãos, deixar que o Senhor nos guia, e nós simplesmente seguir os Teus passos, pisar onde o Senhor pisou, parar onde o Senhor parou, falar onde o Senhor falou e calar, Senhor, aonde o Senhor ver que nós não podemos falar nada. E então, ó Pai Santo, assim nós teremos vitória, quando podemos sujeitar-nos a si mesmo em Sua palavra. Ó Deus Altíssimo, agora despede-nos em paz, leva-nos e nos guarda e nos protege de todo mal, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Abençoe um outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Os testemunhos indicam que breve Cristo virá. Já os sinais testificam que Ele vem, não tardará. Ó dia de grande glória, para os remidos será. Dia será de vitória, Jesus em breve virá. Meu Jesus vem, meu Jesus vem, vou encontrá-lo no céu. Os anjos nas harpas cantem, dando louvores a Deus. Tudo é trevas no mundo, a noite chegada está. Mas voz de amor muito profundo diz que Jesus voltará. Meu corpo já transformado, um céu aberto achará, com anjos mil ao seu lado, Jesus em breve virá. Meu Jesus vem, meu Jesus vem, vou encontrá-lo no céu. Os anjos nas harpas cantem, dando louvores a Deus. Tristezas desaparecem e dores não haverá. Estrelas já resplandecem, a festa começará. Descanso ali prometido, minha alma então gozará. A mensagem perdido, Jesus em breve virá.
Jesus veio.